um tem o seu momento e tudo mais. É um livro sobre vieses. Agora vamos entrar nos mais importantes. Porque tem muito isso, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Uma coisa é o livro ser muito bom e uma coisa é ele ser mais importante. Porque tem aquilo que você falou, tem um momento. Eu já peguei livro, eu vou citar alguns, que eram nota 6, mas foram extremamente importantes na minha vida. Que me fizeram tomar decisões excelentes. Legal. De mudar, assim. Eu acho que 5 que foram muito importantes. 1, Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Que ele fala como que você transforma obstáculos em alavancas para você dar a volta por cima. Obstáculo é o Caminho, maravilhoso. Cara, Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Também incrível. Um terceiro, esse livro que eu falei que é nota 6, mas ele é importantíssimo, que é o do Napoleão Hill, que é Atitude Mental Positiva. Também incrível. Dentro desses 3, acho que não vou nem 5, cara. Olhando pra minha história, eu acho que eu julgo esses 3 foram muito importantes. Top. Quer que eu fale por quê? Era a próxima pergunta. Vou contar a historinha rápida. Vou na ordem. O Obstáculo é o Caminho foi importante pra mim. Eu ganhei do Diego. Top. Ganhei do Diego em 2021. Nem existia cortes, não existia nada. Ele foi muito importante pra mim porque eu tive um episódio de uma trombose na perna em 2017. E isso, cara, teve uma ruptura na minha identidade. Porque eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol e tudo mais. E eu tive uma trombose na perna. Cara, fiquei 30 dias de cama. Foi muito difícil pra mim. E isso teve uma ruptura na minha atividade física, eu não conseguia, eu tinha muita dor, tem a sequela, foi muito complicado. Eu ganhei muito peso e eu fiquei muito remoendo essa história por muitos anos. Do tipo assim, por que eu? Eu nunca fiz mal pra ninguém. Tipo, essas coisas assim. Legal, né? Tô aqui, né? Por que eu tive que passar por isso? Por quê? Se você pegar, tecnicamente falando, a trombose, às vezes a tendência é ser uma pessoa que às vezes um fumante, uma pessoa que tem algum problema de saúde ou problema com bebida. E eu nunca fui essa pessoa. E eu fiquei remoendo muito esse ciclo. Anos, cara. Por exemplo, eu tive a trombose em 2017, eu ganhei o livro do Diego em 2021. Tinham 4 anos, eu tava preso Eu tava lá em 2017, cara. Tava preso nessa história. Então esse livro, a hora que eu li, e ele falava sobre o obstáculo ser o caminho. Né? De tipo assim, cara, beleza. E aí o livro, que é o autor do Ego é Seu Inimigo também, ele traz diversas histórias de pessoas que passaram por situações inexplicáveis e como elas deram a volta por cima e se reinventaram. Então eu falei, mano, acho que serve pra mim. Deixa eu fazer alguma coisa com isso, né? Então foi muito bom. E ele, além disso, ele teve um outro aspecto também que mudou total a minha mentalidade de sair dessa parte de vitimismo, onde eu não conseguia sair dessa espiral negativa, porque o autor ele fala sobre a filosofia estoica. Ele é muito especialista em estoicismo e ele fala muito sobre isso. E desde quando eu comecei a ler ele, eu mergulhei no estoicismo, que também mudou minha mentalidade, que é tipo assim, cara, tem coisas que eu não consigo controlar. Só que isso tá muito claro pra mim hoje, que o mundo não roda no meu script. Nossa, não roda no meu script. E às vezes as pessoas se frustram e ficam ansiosas porque elas querem que o mundo rode no script delas. E a gente não controla. A gente não controla se vai sair de casa e vai ter um trânsito. A gente não controla se vai chover. A gente não controla um problema de saúde. A gente não controla quase nada. A gente acha que controla muita coisa, mas a gente controla poucas coisas. Então isso mudou minha mentalidade também. Pulando para isso, tem total a ver com o livro do Ryan Holiday. O Atitude Mental Positiva, ele foi importantíssimo, porque eu tava nessa história da trombose e tudo mais, eu ganhei muito peso. Muito, muito peso. E o que aconteceu? Eu não conseguia retomar a atividade física. Eu tinha dificuldade. Primeiro porque eu fiquei alguns anos com dor realmente. Eu tinha algumas sequelas, eu tinha dor, eu não conseguia. Atrapalhava muito, mas depois não tinha mais dor. Era total na minha cabeça.
Era na minha cabeça que eu não conseguia, sabe? E aí, no Atitude Mental Positiva, teve um capítulo que ele colocou, tipo assim, vamos fazer um exercício juntos aqui agora? Alguma atitude que você precisa tomar, algo que você precisa fazer que você está procrastinando, tal, fecha essa página, faz isso até você conseguir desenrolar isso. Tipo, não desiste do tema. E não tem historinha, né? Ou vai ou vai. Né? Tipo, fecha essa página e vai. Aí eu fechei a página, eu lembro que eu queria fazer aula, eu não podia jogar futebol por causa da trombose, e aí eu fechei a página e falei, poxa, eu queria fazer aula de tênis, né? Eu já tinha brincado de tênis um pouco, mas assim, muito de brincadeira, nada demais, eu queria fazer aula mesmo, sabe? E aí eu lembro que na época eu fechei o livro, abri o celular, mandei mensagem ali no grupo do condomínio onde eu moro, perguntando se alguém tinha contato do professor. Aí uma pessoa mandou, outra pessoa mandou, eu recebi, já mandei, eu não fiz mais nada, eu fiz exatamente o que o livro pediu. É que eu sou muito obediente também, tem isso. Mandei mensagem para alguns professores, esperei a resposta, agendei uma aula. Então eu saí de lá com o negócio resolvido. Era uma segunda, eu agendei aula para uma quinta-feira. E cara, o que aconteceu? Eu comecei a jogar tênis, isso me trouxe de volta para atividade física. De lá pra cá, eu perdi acho que uns 20 quilos nessa jornada, porque eu fiquei apaixonado pelo tênis. Em 2023, eu disputei um campeonato, fui vice-campeão na minha categoria. Esse ano, a gente tem lá no condomínio onde eu moro 3 rankings de tênis. Tem classe A, B e C. Eu fiquei em segundo na classe A. E o mais legal disso tudo nem é os prêmios em si, é eu ter conseguido voltar para a atividade física. Sim. E eu ter conseguido perder um peso que me impactou bastante. E aí já tem a ver também com o terceiro livro, que é o da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ele foi muito importante para mim porque quando eu li esse livro, eu já estava com o Cortes rodando. Só que eu não fazia vídeo. Eu fazia só texto. Só texto. Era meio dark ali o canal. Não aparecia muito isso, não aparecia nada. Tá. Eu fiquei bom ali uns 6 meses criando conteúdo sem aparecer. Porque eu tinha vergonha do meu peso, da minha situação que eu tava meio que saindo, eu tinha assim lido O Obstáculo é o Caminho, Atitude Mental Positiva, e aí veio o da Brené Brown, então eu tava nessa jornada de dar a volta por cima, digamos assim, né? Sim. E eu tinha vergonha, cara, porque eu falei, não, meu rosto tá muito inchado, cara, eu vou tomar quase a câmera toda. As noias que a gente tem. Tem umas noias, né? Umas coisas nada a ver. Eu falei, não vou. E aí, quando eu li o Coragem de Ser Imperfeito, ela falou uma coisa muito óbvia, que eu acho que até, eu posso até errar o termo técnico, mas eu acho que é efeito holofote, que chama. Eu tinha dois traumas com a câmera. Um era o meu peso, o segundo era a minha queda de cabelo, que hoje já não tem muita coisa, né, gente? Vocês estão vendo aqui que não tem mais quase nada. Sei como é. Exato. E aí, cara, o que ela fala? A Brené Brown, ela fala que tem eu acho que é efeito holofote. Depois a gente pode até pesquisar e deixar aí na descrição do pessoal. O que acontece? Você foca nos seus defeitos. Exato. Mas a pessoa não tá olhando pra sua calvície. Entendeu? Tipo, agora que você falou, você chamou um ponto de atenção, mas se não fosse isso, ninguém... Exato. Eu coloquei isso em pauta. Talvez agora tá todo mundo olhando pra minha careca. Porque eu trouxe isso, um holofote. Eu trouxe isso pro holofote. Sim. Só que quando você tá gravando um vídeo, você tá ali com o celular, você gravando, você olha pros seus pontos de defeito. Você tá olhando pro seu... Como eu falei, eu tava olhando pro meu rosto inchado, meio gordinho, e eu tava olhando pra minha calvície. Mas a galera que tá vendo o vídeo, ela não tá vendo isso. Não, exato. Ela tá de olho no conteúdo. Perfeito. Ela tá falando assim, cara, qual que é o livro que o Adilson vai me indicar? É mais ou menos assim, caguei se ele é careca, se ele é branco, se ele é preto, se ele... É o conteúdo. E aí isso me destravou assim, ó, virou uma chave. Eu falei, é verdade, cara, só eu tô reparando nisso. Então foi muito importante. Então, nessa trajetória, esses 3 assim, e foi uma toada que tipo assim, eu levei uma porrada atrás da outra em um espaço de 6 meses, digamos assim. Obstáculo é o Caminho, Atitude Mental Positiva
e o da Brené Brown, que é a Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Me fala de finanças. Cara, eu acho que de finanças eu tinha um que era muito bom e recentemente eu mudei de ideia porque eu li um espetacular. Primeiro, eu acho que todo mundo deveria ler Os Segredos da Mente Milionária. Sim. Cara, é o que a gente tá falando, é sobre mentalidade. É meio que básico, né? É básico, cara. Ele fala sobre 17 arquivos de riqueza, ou como você sai da mentalidade de uma pessoa pobre. E pessoa pobre não é aquela que não tem dinheiro. Exato. É a mentalidade. Você sabe muito mais do que eu sobre isso. Segredos da Mente Milionária, eu acho que é leitura obrigatória, cara. Tem que ler. E não é só. E você acha que é um livro sobre finanças. Mas ele traz muita parte de mentalidade também. Crença total. Eu fiz curso de PNL, né, de Programação Neurolinguística, né, e tem um livro do criador da PNL, que chama-se Robert Dilts, né, um dos criadores, né, e ele tem um livro chamado Crenças. Legal. E o Segredos da Mente Milionária, ele bate de frente, assim, com os padrões, porque, que nem eu falo de finanças, cara, e assim... É muito normal a gente falar de algumas crenças de dinheiro, mas também falar de crenças de peso, por exemplo, que são vontades que as pessoas têm ali de ter um corpo mais magro, mas também de ter dinheiro na conta. Uhum. E, às vezes, as crenças são muito similares. A diferença é só o resultado, que uma é para dinheiro e outra é para emagrecimento. Total. Então, o livro ele traz muitos insights, assim. E também foi um divisor de águas para mim. Isso é muito bom. Agora, recentemente, esse ano eu li um livro também, que é um livro que ele não é hypado, mas eu achei maravilhoso, cara. Ricos, Sábios e Felizes. O autor, ele escolhe, se eu não me engano, eu acho que é 6 bilionários. Não. E aí, exemplo, Warren Buffett, Howard Marks, Charlie Munger e outros. E aí, no Ricos, Sábios e Felizes, o livro ele vai levar quais são os princípios e os hábitos dessas pessoas. Porque assim, quando a gente fala em finanças, tem uma receita de bolo, igual eu tô nada a ver, né, gente? Tô falando com quem é especialista aqui, mas eu tô tentando falar, né? Cara, compra na baixa e vende na alta. Exato. É isso. Mas por que não funciona para todo mundo? Exatamente. Né? Então, assim, não tem muito segredo. Cara, você compra na baixa e vende na alta. É básico. Gasta menos do que você ganha. Todo mundo sabe isso. Sim. E aí o livro ele vai falar sobre princípios e hábitos. Por que é legal? Cara, princípios é temporal. Tá funcionando há 200 anos, a tendência é que vai continuar funcionando. E hábito, cara, o segredo tá no hábito. Exato. Na minha cabeça, o segredo tá no hábito. Concordo. E aí ele vai pegar essa galera, quais são os princípios e os hábitos desses bilionários. É meio que eu não li esse livro. É meio que o que o Napoleão Hill fez lá atrás, né? Com os empreendedores de sucesso. Qual que é a mentalidade? Puxou a galera lá atrás, o Henry Ford, Thomas Edison, essa galera mais... o pessoal, o Carnegie lá. Sim. Então, assim, eu acho que era o Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Então, ele também fez essa pesquisa, né? Pra entender como é que os caras pensam. Total. E qual que é o comportamento dele pra ele ter a riqueza que ele tem. E tem uma coisa muito legal, cara, que a galera... Isso eu achei o ponto alto do livro. Porque ele pega um indiano, é um dos bilionários, um indiano. E o que esse indiano fez? Qual que é o princípio dele? Ele modelou, sem medo de ser feliz, o Warren Buffett. Ele modelou, cara, não é nem falar cópia, mas ele modelou, ele pegou assim, ó, quais são os princípios do Warren Buffett? O cara tá dando certo há quantos anos? Desde os 18 anos dele lá que ele já tinha muita grana. Exato. O que ele fez? Ele falou assim, 90. cara, por que eu vou inventar roda? O cara ele já fez um caminho, ele já deixou livro, ele já deixou palestra, ele já deixou documentário, ele já deixou tudo pronto. E aí esse indiano faz o quê? Chama Pabrai, o nome do indiano. Eu não lembro o primeiro nome dele. É um dos bilionários. Ele simplesmente... o princípio dele te fala como você deve modelar a pessoa. Que legal. Então, tipo, ele dá um manual ali de qual... isso é um ponto legal, porque assim, teve saiu um tempo uma notícia que o Jeff Bezos tinha perguntado pro Warren Buffett, tipo assim,
por que se você deu certo por muitos anos e tá na cara que se fizer o que você faz dá certo, por que a galera não te copia, não faz o que você faz? Eu sei essa resposta. E aí ele respondeu que, tipo assim, porque a galera não eu penso no longo prazo. Então, assim, eu faço todo dia a mesma coisa e todo mundo quer receitinha de bolo, tipo assim, pastel, né? Tipo, ó, coloco 10 mil agora, quero ter 100 mil amanhã. E aí, por isso que a galera não faz, né? Da forma que ele faz. É isso. E tem uma outra coisa. A galera tem vergonha de modelar. Ah, faz sentido. Ela tem vergonha. Porque tem uma crença, né? Tipo assim, mais popular, que, pagou pau, copiou. Mas nossa, mas como é que você vai copiar o cara? E tipo, se a gente for se a gente for ver mesmo, cara, nada se cria, tudo você vai adaptando. Então, o cara teve uma ideia disruptiva, maravilhosa, você vai, mas qual que foi a origem, né? Porque sempre vai ter um ponto base. Ninguém cria nada do zero. O cara, para ele ter uma ideia, ele vai acumulando conhecimento e que vai convergir para aquilo que ele quer. Não tem como falar assim, do nada, inventar alguma coisa. Nesse livro, o autor, ele faz essa pergunta para esse indiano. Ele fala assim, é só modelar o Warren Buffett. Você só fez isso? Ele só fez isso. Aí, por que então que as pessoas não fazem? Ele falou, porque as pessoas têm vergonha. Tem vergonha, cara. Tem vergonha do tipo assim, inclusive eu falei isso outro dia num podcast que eu fui, que o meu, se você olhar o meu feed lá, o meu conteúdo, eu adaptei de outra pessoa que eu vi. E a pessoa era gigante. Eu falei, cara, você tá dando certo com ela? Por que eu vou inventar a moda? Entendeu? É só modelar. E aí a gente entra nessa de, o que a pessoa vai achar de mim? Eu não vou fazer, porque você vai falar que eu tô copiando. Cara, numa dessa o cara ficou bilionário modelando. E se incomodou. Ficou chateado. Eu tô chateado porque o cara me imitou. Imagina. Cara, e tem um ponto também que eu acredito que esse é o principal fator, né? Porque modelar não é copiar. Modelar é você enxergar aquilo que faz sentido e adaptar a sua realidade com a sua experiência. Então aí não é uma cópia, você vai reproduzir o que você é com base com uma estrutura. E a maioria das pessoas, aqui no Brasil principalmente, copia porque não tem uma capacidade de digerir o conhecimento. Por exemplo, sai uma notícia, a pessoa não ouve a notícia, medita sobre ela, fala, tá bom, qual que é a minha opinião sobre isso? Na verdade, ela repete, papagaio de pirata. Então, se alguém que eu me inspiro, seja um líder religioso, político, algum amigo, um parente, um tio, o cara vai repetir aquilo lá sem nem, às vezes, saber se faz sentido ou não. E por isso que muitas vezes quando você faz um contraponto, né, a pessoa repete a frase e você fala, mas fala mais. Ao invés de ela defender o ponto, ela briga com você. Ela aumenta a voz, ela vai perder a razão, porque não tem base. Então, eu sou um grande defensor disso. Tipo assim, você precisa pensar sobre as coisas. Então, tá bom, você está falando isso? Ótimo. Então, deixa eu entender o que o Adilson falou. O que eu concordo com ele, o que eu discordo, o que agrega para mim que eu posso mudar aqui o meu jeito de pensar para que eu consiga construir, talvez depois de tudo que a gente conversou aqui, eu reproduzir isso de uma forma com o meu olhar. Porque a maioria das pessoas não tem essa visão. Hoje, infelizmente, no Brasil, é cultural, porque a gente sai da escola analfabeto funcional. Tem a questão de interpretação de texto, né? Então, assim, talvez seja até uma dificuldade para as pessoas lerem, né? Não, total, Márcio. Como é que o cara vai ler? O cara lê a sentença lá e fala, mas eu não entendi o que está escrito aqui. Não concordo. Mas você não tem que concordar. Você só não entendeu o que está ali. Exato. Né? Então, que exemplo que você puxou esse ponto agora, o que acontece? Quando a gente fala de pensamento, o famoso pensamento crítico, né? Que é um ponto que eu acho que a gente deveria evoluir. Vamos pegar o exemplo que você falou, a pessoa sai analfabeto funcional. A minha comunidade são um estudo de livros de habilidades comportamentais que a gente não aprendeu na escola, na universidade. Exato. A gente não saiu de lá aprendendo a vender, a gente não saiu de lá aprendendo a fazer gestão financeira, a gente não aprendeu a se comunicar, a gente não aprendeu inteligência emocional, a gente não aprendeu produtividade, a gente não aprendeu nada disso. Exato. E são situações básicas pro dia a dia. Isso. Né? Inclusive, quando eu vou apresentar a comunidade, eu falo, é uma comunidade de habilidades comportamentais, de algo que a gente não aprendeu, mas que a vida cobra da gente.
direto ou indiretamente. Exato. E assim, e hoje, principalmente o mercado de trabalho, né? Porque independente se você é empreendedor, ou você está num cargo de liderança, ou até mesmo se você nem está no cargo de liderança, mas está trabalhando numa empresa, tem aquela máxima, né? As empresas contratam por capacidade técnica, então olha o seu currículo, onde você estudou, qual que é a sua experiência, mas te demite por capacidade comportamental. Então, ou falta de comportamentos, atitudes, aquilo que você não foi treinado, que você não, às vezes não conseguiu desenvolver, e aí você é mandado embora por falta de equilíbrio emocional, por não se comunicar bem, por não saber fazer, lidar com pressão, né? Não ter princípios de liderança. Então, são coisas que é meio desproporcional até, né? Então, eu como empresário, eu falo isso para os meus clientes até, você precisa contratar por comportamento, treinar o cara, capacitar ele para que ele fique, para que você não perca energia e dinheiro no negócio, porque muita gente perde isso. Eu sei esse número de cabeça. É 95% das pessoas que são contratadas por habilidades técnicas e desligadas por habilidades comportamentais. 95%.